Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então Caim foi o primogênito. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então aqui está a primeira geração, seguinte à geração de Adão e Eva. Tá? Abel, o que significa? Abel significa fôlego, respiração, ou vaidade, o vazio da vida humana, a vaidade da vida humana. O homem é que nem um fôlego, que nem um ar, sai e se dispersa, né? E é vazio, a vida do homem é vazia. Por quê? Porque eles perderam a presença de Deus. Eles estavam agora fora do jardim do Éden. Tá? E, olha só, Abel o que era? Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Vamos comparar um pouquinho essas duas profissões. Quem que trabalha mais? Um pastor de ovelhas ou um lavrador? Claro, as ovelhas você tem que proteger. Se vierem algumas feras, lobos, coisas assim, você tem que proteger. Daí tem risco de vida e assim por diante. Mas no dia a dia, as ovelhas estão lá pastando e você está lá sentado cuidando. Ou, se é como a gente explicou no Salmo 23, não tem muito pasto. Naquele tempo ainda tinha bastante pasto. Mas em Israel, quando não tem muito pasto, o pastor tem que levar as ovelhas para junto a algumas pedras e ali tem alguns montes de pasto, daí as ovelhas comem. Mas enquanto estão comendo, o pastor pode estar lá parado, né? Descansando um pouco. Mas o lavrador não, o lavrador tem que levantar bem cedo e trabalhar na terra, debaixo do sol causticante, do calor, suar. E daí depois tem de tirar a erva daninha. Deus amaldiçoou a terra. Falou que no meio de a terra produzirá o seu fruto no meio de cardos e abrolhos. Ia ter mato. Por isso que hoje, se você mexeu com jardinagem, você mexe com lavoura, como a nossa família mexe. E eu também já trabalhei muito com jardinagem, plantei horta e tudo. É muito difícil você plantar uma horta e as verduras crescerem bem, mas você não precisa plantar nenhuma erva daninha, não precisa plantar um mato, que o mato vem sozinho. Puxa, daí no dia que você quiser plantar o mato, o mato não vai dar. Daí vai ser muito trabalho, é assim mesmo. Então, humanamente falando, Caim trabalhava muito mais, se esforçava muito mais. Isso, queridos irmãos, é uma figura de como nós servimos a Deus. Nós achamos muitas vezes que o meu esforço humano, eu trabalho muito para Deus, eu faço isso, faço aquilo, isso agrada a Deus. Mas na verdade não. O que Deus quer é que nós sirvamos a Ele de acordo com a vontade dEle. Eu sempre me lembro, de novo, parece que tudo sempre me leva para esse versículo de Mateus capítulo 7. Fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não curamos em Teu nome? Não expelimos demônios em Teu nome? Não fizemos muitos milagres em Teu nome? Fizeram um monte de obra para Deus. Mas daí o que o Senhor vai falar para eles? Em verdade vos digo, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é quanto você trabalha para Deus. O que é religião? Caim, ele era um bom homem. Talvez ele tivesse um bom coração. Mas ele não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Ele entendeu o lado da maldição de Deus. Quando Deus falou para Adão e Eva, do fruto, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ele falou assim, então vou ter que trabalhar muito para poder me sustentar. Sim, ele ouviu também a palavra, mas levou a palavra para o lado errado. Muitas vezes acontece conosco, nós podemos entender a palavra e entender de uma maneira errada, de acordo com o conceito humano, a tradição humana, de acordo com a nossa mentalidade. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos ter uma mente renovada para ouvir a palavra de Deus e entender qual é o verdadeiro encargo de Deus.
Abel, o que ele fez? Ele foi pastor de ovelhas. Precisava gente para plantar? Precisava gente para plantar. Então, até aqui, Caim não errou em nada. Ele foi lavrador. Ele estava seguindo a direção de Deus. Até aqui estava tudo bem. E Abel, o que ele fazia? Você pode dizer, ele era folgadão. Ele era só pastor de ovelhas. Para que eram as ovelhas? É preciso explicar. Era para comer? É para ter carne, para a gente comer carne de ovelha? Não. Porque naquela época o homem não podia comer carne. O homem só comia a vida vegetal. Só comia verduras. A vida vegetal. As plantas. Trigo, cevada e assim por diante. E verduras, e frutos, e frutas. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então Deus definiu que o alimento do homem seria a partir da vida vegetal. A vida animal não seria alimento para o homem, só a vida vegetal. Vamos ler o capítulo 3, versículo 18. Quando Deus amaldiçoou a terra, vamos ler o 17 também. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, Caim, ele entendeu isso, daí ele foi trabalhar na terra e ele se esforçou bastante, ele é o que trabalhava mais. Olha o versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, a terra vai produzir muito mato. E tu, Deus falou isso para Adão e Eva, vai comer do quê? E tu comerás a erva do campo. Não fale tu comerás da carne dos animais. Então o homem não comia carne. Quando que o homem começou a comer carne? Só depois do dilúvio. Capítulo 9, versículo 3. Vamos ler Gênesis capítulo 9. Depois do dilúvio, depois que Noé saiu da arca, então Deus mudou. Aqui é como se fosse uma nova criação de novo. Aqui muitos versículos que Deus falou na criação do homem, na hora de criar o homem, Deus repetiu aqui. Versículo 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É a mesma bênção que ele deu para Abraão. É que agora a terra já não tinha mais homem nenhum, só tinha a família de Noé, sua esposa e seus filhos, total de 8 pessoas. E ele falou, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Olha só agora, versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Antes, só a erva verde era para alimento. Agora tudo que se mexe, qualquer animal, era para alimento. Tá? Então, aqui o homem podia comer da carne. Mas no tempo de Abel, as ovelhas não eram para alimento. Era para quê? Era para sacrifícios, para as ofertas. Abel entendeu o evangelho. Ele sabia, ele ouviu da parte de Adão e Eva, seus pais. Essa era uma família, queridos irmãos, que precioso. Essa é uma família que pregava o evangelho. Queridos irmãos, queridos pais, todos nós que somos pais precisamos pregar o evangelho para os nossos filhos. Eu tenho medo de que muitas vezes os pais só dependem das reuniões para a educação espiritual dos seus filhos. É necessário que nos seus lares, queridos irmãos, que são pais, vocês tenham pelo menos um dia da semana em que vocês se sentam com seus filhos para pregar o evangelho para eles, ensinar a Bíblia para eles, ensinar os mandamentos para eles, ensinar o padrão moral de Deus para eles, ensinarem os seus filhos a terem temor de Deus.
para que eles aprendam a orar, aprendam a invocar o nome do Senhor, aprendam a cantar, aprendam a exercitar o seu espírito. Isso não vem fácil, queridos irmãos. Se você não fizer isso, você não está vacinando o seu filho. E ele na escola, entre os amigos, ele é contaminado. E quando chegar na adolescência, é praticamente irreversível. Se você quer salvar o seu filho, você precisa vacinar os seus filhos agora. Na verdade, vaciná-los desde o ventre materno e não parar. Repetir a dose é o que Deus falou em Deuteronômio capítulo 6. Quando te levantares, quando te deitares, ao andares no caminho, ao entrares na casa, ao saíres da casa, não parar de falar a palavra de Deus. A palavra tem que estar aqui na testa e também na mão. Então, queridos irmãos, nós precisamos pregar o evangelho para os nossos filhos. Adão e Eva pregaram o evangelho para os seus filhos. Caim não entendeu, mas Abel entendeu. Adão e Eva devem ter falado, logo depois que Deus amaldiçoou a serpente, ele explicou para nós o significado da descendência da serpente, descendente da mulher. Ele explicou para nós sobre a inimizade entre a mulher e a serpente. Daí o que Deus fez? Deus matou um animal, Caim e Abel. Ele matou um animal, derramou sangue. Daí Deus explicou que sem um sangue não há perdão de pecados. Daí Deus pegou a pele desse animal e fez roupas para nós, para nos cobrir. Querendo dizer que a justiça nossa vem de Deus. Deus nos cobre com a justiça dele. Papai e mamãe fizeram roupas com folhas de figueira, mas com o tempo a nudez se expunha de novo. Mas Deus fez uma roupa de peles para nós. Para isso tinha que morrer, um animal tinha de morrer. Isso representa a redenção de Deus. Daí Abel entendeu, por isso que ele foi criar ovelhas, para poder ter animais para sacrificar a Deus.